Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem hoje é por uma guerra impossível de ser vencida. A Guerra do Vietnã deixou marcas profundas na história mundial, especialmente nos Estados Unidos e no Sudeste Asiático. Ela foi uma guerra que, para os americanos, se mostrou uma guerra invencível, porque as dificuldades que eles encontraram ali mostrou que a guerra convencional não se aplicaria dentro daquele estilo. A Guerra do Vietnã deixou marcas profundas na sociedade americana, e essas marcas se refletem na produção cinematográfica, desde a década de 70 até hoje. Então eu vou falar da Guerra do Vietnã enquanto falo dos filmes sobre a Guerra do Vietnã. Mas você que assiste sempre o nosso canal já sabe, no final de abril nós estaremos sorteando para um dos nossos inscritos a cápsula com areia da praia de Omaha, na Normandia, a praia do dia D, e uma moeda que celebra a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. No final do programa eu vou explicar como fazer para você concorrer a esses brindes e também uma camisa polo do Viagem na História. A nossa jornada pela história da Guerra do Vietnã e pelos filmes que ela produziu começa com uma produção, no entanto, que não é americana, é uma produção francesa. Porque muita gente confunde a Guerra do Vietnã como se fosse uma guerra unicamente provocada pela disputa entre capitalismo e comunismo, pelos americanos, os soviéticos e a influência comunista no Sudeste Asiático. Mas essa guerra começou com envolvimento francês. Ou seja, foi uma guerra colonial francesa que evoluiu para uma guerra entre capitalismo e comunismo ali naquela região. Então, o primeiro filme da lista que eu vou sugerir para vocês maratonarem com o tema da Guerra do Vietnã é um filme francês chamado Dien Bien Phu, um filme que mostra como foi essa batalha, a maior batalha dos franceses em terras da Indochina. A Batalha de Dien Bien Phu é uma dessas batalhas que rapidamente se tornou esquecida na história militar. No entanto, é uma batalha que nunca deveria ser esquecida. Os franceses lutaram contra o Viet Minh, o Exército Vermelho vietnamita, desde que eles recuperaram a Indochina, após a Segunda Guerra Mundial. A Indochina é como os franceses chamavam a região do Vietnã, Laos, Camboja. Essa guerra dos povos da Indochina contra a dominação colonial francesa durou até 1954, quando, na Batalha de Dien Bien Phu, os franceses foram derrotados. O filme acompanha um regimento de paraquedistas da Legião Estrangeira Francesa defendendo o forte, ou seja, a base fortificada de Dien Bien Phu, que foi construída para tentar cortar as linhas de suprimento dos Viet Minh. Acompanhamos então as façanhas desses paraquedistas franceses durante o último mês da batalha. Foi uma batalha longa, quando o governo francês já não quer mais despender recursos, a opinião pública na França está contrária à batalha e milhares de soldados ficam presos nesse forte em Dien Bien Phu depois que os comunistas dominam as colinas ao redor e passam a bombardear a base. Se você gosta de assistir a filmes de guerra, obviamente, há poucos filmes que mostram melhor os horrores da guerra. Principalmente se a gente observar que, por exemplo, no Afeganistão, levou 10 anos para as tropas da OTAN, lideradas pelos americanos, perderem 2.000 soldados. Em Dien Bien Phu, os franceses perderam essa quantia de soldados em apenas 6 semanas de combate. O filme é dividido em duas partes. A primeira parte que contextualiza o período e a segunda parte que foca na batalha em si. É muito bom. Profite de la guerre, parce que ce qui viendra après ça. O segundo filme da lista dos 12 melhores filmes sobre a Guerra do Vietnã
É o primeiro filme americano produzido por um grande estúdio que aborda o tema da Guerra do Vietnã. E isso em plena Guerra do Vietnã, já que esse filme, Os Boinas Verdes, foi lançado em 1968. A história de Os Boinas Verdes mostra as tropas das Forças Especiais dos Estados Unidos, os Boinas Verdes, Green Berets, sob o comando do coronel Mike Kirby, que defende uma base durante a Guerra do Vietnã. O correspondente de guerra, George Beckwith, que acompanha o coronel Kirby e se opõe tanto à guerra quanto à maneira como ela é executada, é o contraponto nessa história. No enredo, a base militar de Kirby no Vietnã é invadida e suas tropas lutam bravamente para retomá-la. Kirby e um grupo seleto de seus homens recebem uma missão especial para, durante essa luta, capturar um oficial Vietcong do alto escalão e tentar por fim a batalha. Os Boinas Verdes foi produzido pelo John Wayne e estrelado por ele, que era um firme defensor da intervenção americana no Sudeste Asiático. Então ele é mais um registro da época, tem boas cenas de batalha. O John Wayne, no entanto, está um tanto quanto já em fim de carreira, mas mantém a sua grande atuação como o bom ator que era, mas os seus ideais estão um pouco fora do contexto da época. Ele era um firme defensor do envolvimento americano nessa guerra, e isso está refletido nesse filme, que, no entanto, como filme, é uma boa opção. Depois de Os Boinas Verdes, os estúdios americanos levaram 10 anos para produzir um outro filme maior sobre a Guerra do Vietnã. E foi em 1978 que O Franco Atirador chegou às telas dos cinemas. O Franco Atirador é completamente diferente de Os Boinas Verdes. É um filme mais crítico, um filme mais profundo, ao tentar analisar a sociedade americana da época e como ela enxergava a tão polêmica Guerra do Vietnã em 78, já recém-terminada. O filme começa mostrando a amizade entre Michael, Steven e Nick, 3 americanos que adoram caçar. Esses homens, no entanto, são alistados para ir ao Vietnã, lutar por seu país. E a despedida é em uma festa de um deles, Steven, que se casa com Angela. A partir daí, eles mergulham nos horrores da Guerra do Vietnã. São capturados, quase morrem no cativeiro, no entanto conseguem se salvar. As marcas dos horrores que passaram durante a guerra são acompanhados na sua vida quando regressam para os Estados Unidos. Os personagens começam a observar que a vida deles não é mais a mesma. O Franco Atirador venceu vários prêmios, tanto no Oscar quanto em outras premiações. Tem um elenco espetacular, encabeçado pelo Robert De Niro e a Meryl Streep, em começo de carreira. E é um filme ácido, um filme crítico e um filme que tenta mostrar a realidade dos soldados que voltavam da guerra, principalmente de uma guerra tão contestada como a Guerra do Vietnã. Essa questão da readaptação dos soldados que voltam de uma guerra que não é desejada pelo seu povo também foi abordada em um outro filme muito bom, que é chamado Rambo, First Blood, estrelado pelo Stallone, que, apesar de ser estrelado pelo Stallone, é um bom filme, um filme sério, tirando os exageros ali no meio da história. Um ano depois do impacto que foi O Franco Atirador, um filme que expõe as feridas americanas, chega aos cinemas uma outra produção que alcançou um grande público e provocou muita celeuma em torno da participação americana na Guerra do Vietnã. O filme se chama Apocalipse Now. O filme começa no auge da Guerra do Vietnã, onde o capitão do exército americano, Willard, é enviado para uma missão que oficialmente não existe e nunca existirá. A missão é procurar um misterioso coronel dos Boinas Verdes, chamado Walter Kurtz, cujo exército que liderava cruzou a fronteira com o Camboja e está agindo à margem de qualquer regra militar, ou seja, ele cria o seu próprio pequeno reino. Willard então é enviado através do rio Nang em um barco patrulha da Marinha dos Estados Unidos. E ao descobrir o seu alvo, entende que ele é um dos oficiais mais condecorados do exército. Após muitas desventuras nesse rio, Willard consegue chegar ao posto do coronel Kurtz e aí tem que cumprir a sua missão. Esse filme, Apocalipse Now, ele é tão importante dentro da história do cinema
hoje como era em 1979, quando foi lançado. Por quê? Porque é um filme que mostra a loucura da guerra, como a guerra transforma as pessoas, não só depois da guerra como o franco atirador, mas durante a guerra também. Durante a guerra, o pior da humanidade aflora. E isso é mostrado em Apocalipse Sinal, e não só por isso é considerado uma obra-prima do cinema. Vale a pena conferir. É interessante observar como a sociedade, principalmente a sociedade americana, vai amadurecendo a sua relação com a história do envolvimento americano na Guerra do Vietnã à medida em que os filmes são lançados. Platoon é um exemplo disso. Lançado 7 anos após Apocalipse Sinal e 8 anos após O Franco Atirador, ele já tem uma outra visão da Guerra do Vietnã e ficou também marcado na história cinematográfica como um excelente filme de guerra, mas também como uma crítica e uma análise profunda da Guerra do Vietnã. Em Platoon, Chris Taylor é um jovem americano ingênuo que desiste da faculdade e se voluntaria para lutar no Vietnã. Ao chegar ao Vietnã, ele descobre que sua presença não é essencial e é até considerada insignificante para os outros soldados, já que ele não lutou tanto quanto o resto deles e nunca sentiu os efeitos do combate. No seu destacamento, Chris tem 2 oficiais, o mal-humorado e indestrutível sargento Robert Barnes e o mais agradável e cooperativo sargento Elias Grodin. Uma linha é traçada entre os 2 sargentos e o pelotão se divide entre um e outro, principalmente após a matança que acontece durante a invasão a uma aldeia vietnamita. À medida em que a guerra continua, o próprio Chris se encaminha para um colapso psicológico. E aí vem a luta pela sobrevivência. Platoon é sobre uma guerra externa contra o inimigo e uma guerra interna dentro do próprio pelotão, da companhia dos soldados que dividem com ele as dificuldades daquela guerra. O diretor do filme, Oliver Stone, lutou realmente na Guerra do Vietnã, serviu no Vietnã e trouxe um pouco da sua experiência para a direção desse filme. Além disso, o roteiro é muito bom e a fotografia que captura aquela selva densa, úmida, as dificuldades de pequenas coisas como formigas durante o combate são observados. O filme foi muito elogiado por soldados que lutaram nessa guerra e com isso a sua veracidade é aumentada. Vale a pena assistir Platoon. A Guerra do Vietnã atraiu vários grandes diretores, né? Oliver Stone, por exemplo, trouxe as suas experiências para o Platoon, como a gente acabou de falar. Mas, em Nascido para Matar, de 1987, foi Stanley Kubrick, um dos maiores diretores da história do cinema, que dirigiu e nos contou uma história diferente. Nascido para Matar é uma análise em 2 segmentos do efeito da mentalidade militar e da própria guerra sobre os fuzileiros navais da Era do Vietnã. A primeira metade do filme segue um grupo de recrutas no campo de treinamento sob o comando do exagerado e punitivo sargento de artilharia Hartman. E a segunda metade do filme mostra os recrutas, especialmente Joker, cobrindo a guerra como correspondente do jornal oficial das Forças Armadas, Stars and Stripes, focado então na ofensiva do Tet. Esse é um filme diferente de guerra, mas é um dos melhores. Nenhum outro filme mostrou o treinamento dos soldados pré-guerra tão bem quanto esse filme do Stanley Kubrick. Assim como ler um bom livro de história, assistir a um filme de guerra de vez em quando é bom para a alma. Coloca os problemas da pessoa em perspectiva diante de tanta coisa que vê na tela. Por esse motivo, esse filme, Nascido para Matar, é melhor que a maioria. Ele é fascinante, intenso, e a sensação da escuridão iminente paira sempre sobre as vítimas heróicas da história, assim como a espada de Damocles. E a história ela é toda centrada em 3 personagens. No Joker, que é o soldado que nos conta a história através dos olhos do soldado jornalista Joker, que a história é narrada por nós. O sargento Hartman, que é extremamente duro com os seus comandados, mas sabe que eles vão precisar dessa dureza na hora que estiverem no campo de batalha. E por fim, o soldado Pyle, que é o alvo dos exageros do sargento Hartman. E é Pyle
que mostra o que esse treinamento exagerado e a guerra em si podem fazer com o ser humano. 7.62 mm. Nascido para Matar foi lançado em 87, como eu disse, um ano depois do Platoon. Mas 87 também foi um ano de mais 2 filmes sobre a Guerra do Vietnã. O segundo é Bom Dia Vietnã. Bom Dia Vietnã é um filme, na realidade, anti-guerra e alegre, mas ao mesmo tempo ele é sério. Obviamente, o Robin Williams faz de Bom Dia Vietnã um de seus maiores veículos de estrelato, porque ele é simplesmente hilário de tirar o fôlego. O enredo mostra o seu envolvimento com uma jovem vietnamita, mas serve também para que ele possa atuar de uma maneira social dentro de um país oprimido pelas tropas do seu país. Esse personagem que Williams interpreta foi uma pessoa real, Adrian Cronauer, que era o locutor oficial das tropas americanas durante a Guerra do Vietnã, no programa de rádio que era transmitido especialmente para os soldados. Além das cenas do cotidiano de como era a vida dos soldados americanos no Vietnã, o filme também traz uma trilha sonora espetacular. Aliás, a trilha sonora de Bom Dia Vietnã é uma das melhores trilhas sonoras de qualquer filme. Enquanto os filmes de 87 anteriores, como Nascido para Matar, que divide a guerra em 2 partes, antes e durante, e o filme Bom Dia Vietnã, que foca no cotidiano, Hambúrguer Hill, outro filme de 1987, já traz como era dura a vida dos homens na linha de frente. Hambúrguer Hill é um filme de guerra brutal e realista que enfoca a vida de um esquadrão de 14 soldados do exército dos Estados Unidos durante a luta pela colina 937 no Vale do A Chau, no Vietnã. Eles tentam tomar a colina fortificada mantida pelos norte-vietnamitas, e as falhas e as baixas que sofrem todas as vezes em que tentam fazem com que a colina seja chamada de Colina do Hambúrguer, porque o fogo inimigo era tão violento que os soldados que tentavam tomar a colina eram picotados como carne para hambúrguer. Como os nomes sem rosto no monumento da Guerra do Vietnã durante a abertura do filme, os soldados são essencialmente sem rosto, forçando o espectador a definir um rosto e uma personalidade de sua intimidade, ou seja, o filme não mergulha na individualidade de cada um. A verdadeira estrela é a batalha e as tragédias que dali resultaram. Tal como acontece com os melhores filmes de guerra, não há heroísmo, apenas medo. Não há uma bandeira gloriosa tremulando sobre uma fortificação capturada, apenas sobreviventes. Em Hambúrguer Hill, os soldados focados são da 101ª Divisão Aerotransportada, a mesma do Band of Brothers, porque esse destacamento ainda existe até hoje, por exemplo. E o símbolo deles é uma águia gritando, né, a Screaming Eagle, que fica bordada na manga dos uniformes. E os vietnamitas chamavam esses soldados de homens-galinha. Por conta, então, da águia gritando, bordada no uniforme, os vietnamitas sempre diziam: cuidado com os homens-galinha. A Guerra do Vietnã gerou no cinema um subproduto que foi muito popular durante os meados dos anos 80 e começo dos anos 90, que eram os filmes sobre a tentativa de resgatar prisioneiros de guerra, ou sobre a vida dos prisioneiros de guerra, os POWs, durante o cativeiro em que eram mantidos pelos Vietcongs. O primeiro deles foi até um bom filme chamado De Volta para o Inferno, estrelado pelo Gene Hackman, mas a partir daí a coisa desandou. O primeiro foi o Chuck Norris, com o Braddock, o invencível Chuck Norris, depois o David Carradine, o Kung Fu, e por fim o Stallone com o Rambo, que foi o cara que sozinho conseguiu vencer a Guerra do Vietnã, pelo menos no cinema. No entanto, em O Sobrevivente, dirigido pelo Werner Herzog, um diretor europeu conceituado e estrelado pelo Christian Bale, a história é diferente. Em 1965, enquanto bombardeava o Laos em uma missão secreta, o piloto americano Dieter Dengler é atingido e cai na selva.
Ele então é preso pelos camponeses vietnamitas, torturado pelos Vietcongs e enviado a um campo de prisioneiros, onde encontra 5 outros americanos também prisioneiros. A partir daí, ele trama a sua fuga, o que vai levá-la a um outro inferno. A história mostra o espírito de um soldado e sua luta para sobreviver em um ambiente totalmente hostil. É uma boa pedida, filme de prisioneiro, guerra do Vietnã, fuga em um território inóspito, sempre dá bons filmes. O próximo filme, dirigido por Randall Wallace, tem o seu ator preferido, Mel Gibson, como personagem principal. Fomos Heróis começa exatamente em 54 com o massacre dos franceses pelos vietnamitas. 21 anos depois de Dien Bien Phu, o tenente-coronel Moore e seu batalhão são lançados no mesmo ninho de vespas, que consiste em cerca de 4.000 soldados do exército vietnamitas endurecidos pela batalha e que lutam contra seus inimigos há muitos anos. A história é contada em 3 perspectivas: do ponto de vista dos americanos, também do ponto de vista das esposas e famílias desses soldados americanos que têm que lidar com a distância e a falta de notícias, e por último, o próprio exército vietnamita, que é mostrado nesse filme não como monstros insensíveis, mas como um exército profissional que defende suas crenças e território. O filme tem uma atuação impecável de Mel Gibson e é muito empolgante de se assistir, embora o contraponto das esposas que recebem as notícias da morte de seus queridos em um táxi amarelo que leva o telegrama do Departamento de Estado. Isso pode parecer até insensível, mas é como acontecia na época, pois os próprios americanos não sabiam, não estavam prontos para lidar com as mortes que aconteciam no Vietnã. They won't get through us, sir. You can count on it. Os 2 últimos filmes da lista são mais recentes. O primeiro é Danger Close, A Batalha de Long Tan. É um filme australiano. E aí você me fala, mas o australiano foi fazer filme sobre a Guerra do Vietnã? Sim, porque os Anzacs, que são as tropas neozelandesas e australianas, lutaram na Guerra do Vietnã contra o exército do norte, o exército comunista. E o filme aborda exatamente uma batalha em que essas tropas estiveram envolvidas. Vietnã do Sul, 1966. Por 3 horas e meia, sob uma chuva torrencial, em meio à lama e árvores estilhaçadas de uma plantação de borracha chamada Long Tan, o major Harry Smith e sua companhia de 108 jovens inexperientes lutam por suas vidas contra uma força inimiga de 2.500 soldados da força principal do exército do Vietnã do Norte. Com sua munição se esgotando, suas baixas aumentando e o inimigo se reunindo para um ataque final, cada homem começa então a buscar sua própria sobrevivência e a força para triunfar sobre um futuro incerto com honra, decência e coragem. A Batalha de Long Tan é um dos combates mais selvagens e decisivos da história do ANZAC, o exército neozelandês e australiano. E seus soldados ganharam medalhas por bravura e muitos prêmios individuais, mas não antes que 18 australianos e mais de 245 vietnamitas serem mortos. O filme tem também o mérito de mostrar todo o processo tático de uma guerra, artilharia, comunicação, transporte, como tudo isso é importante para a preservação da vida dos soldados e também para a derrota sobre o inimigo. O último filme da lista é também o último filme que foi lançado. Foi lançado em 2020 na Netflix, está disponível aí para quem quiser assistir. O filme se chama Destacamento Blood e é dirigido por Spike Lee. Destacamento Blood mostra a história de 4 veteranos americanos negros que retornam para o Vietnã. Eles estão em busca dos restos mortais de seu líder de esquadrão, interpretado pelo Pantera Negra Chadwick Boseman, que infelizmente já nos deixou, e a promessa de um tesouro enterrado. E aí os nossos heróis buscam tanto o tesouro quanto o local onde está enterrado o soldado caído. A partir daí, as forças da batalha do homem e também as forças da natureza mostram o quanto foi duradoura a devastação da Guerra do Vietnã.
O filme é envolvente e alarmante. Mostra temas como exploração, racismo, estresse pós-traumático de guerra e também cheio de nuances. É um filme diferente, pois foi rodado com maestria, com uma jogada interessante de gravar o filme em 3 proporções diferentes, em 3 momentos diferentes, e os personagens, tanto jovens quanto já maduros, se misturam nessas histórias. É um filme poderoso, construído e projetado sobre cicatrizes profundas e feridas abertas e ainda não cicatrizadas, antigas e novas, físicas e psicológicas, pontuado em um roteiro de preconceito e discriminação, ao mesmo tempo ganância e traição, amizade, amor e família. Ao assistirem Destacamento Blood, vocês vão estranhar algumas coisas. Por exemplo, as liberdades que o diretor toma ao contar a história. Mas esqueça isso, mergulhe no enredo, viva essa experiência dos 5 soldados negros que voltam ao Vietnã. Só de ver o Vietnã hoje, como eles descobrem e se sentem ali, você se coloca no lugar deles para perceber um pouco da emoção que passa. O diretor Spike Lee foi muito feliz ao contar a história dessa forma. E meio que sintetiza todos os outros filmes dos quais a gente falou nesse programa de hoje. É uma chave de ouro para uma maratona de filmes da Guerra do Vietnã. In my line of work, I have to be very careful. Espero que vocês tenham gostado. Eu procurei diversificar a lista, tornando-a a mais rica possível dentro do espectro da Guerra do Vietnã. Bom, dito isso, então é hora de falar do sorteio. Se você quiser ganhar essa cápsula contendo a areia de Omaha Beach, a praia do dia D, onde tivemos a oportunidade de visitar e colher essa areia, e também a moeda que celebra a vitória final dos aliados na Segunda Guerra Mundial, e uma camisa polo como essa do Viagem na História, é muito fácil. Basta você curtir o programa, clicar aí no joinha, se inscrever no canal e deixar o comentário. Ao comentar e estando inscrito no canal, você está automaticamente concorrendo ao sorteio desses brindes. Uma pessoa só vai levar os 3 brindes. O sorteio será no final de abril, tá bom? Então corra, comente, qualquer comentário. Gostei da lista, não gostei, faltou tal filme. Ou gosto do canal, não gosto do canal, você errou aquilo. Aliás, eu aprendo muito com os comentários. Continue mandando as observações, porque a gente só cresce com isso. Outra coisa importante é você compartilhar o nosso canal nos seus grupos de WhatsApp, de pessoas que gostam de cinema, gostam de história de guerra, da família, enfim, espalhe o Viagem na História para que o canal possa crescer. Bom, então era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.